É dentro do termo visibilidade. O meu questionamento se a visão do perispírito é determinada pela experiência dele, pela experiência, né, de que teve, ou que é pelo nível evolutivo do espírito. Ou seja, a evolução do espírito fica registrado nele próprio, ou o espírito depende o tempo todo da medalha perispírito? Olha, interessante, né? Acontece o seguinte, meu filho. O perispírito sempre existirá. Só que no nosso caso, planeta Terra, o perispírito está semi-espiritual, porque nossos defeitos ainda preponderam sobre o espiritual. E esses defeitos preponderando, eles têm prioridade máxima. Então, no perispírito estão armazenados tudo de bom que eu fiz, só que no arquivo morto. E tudo de errado que eu fiz está no arquivo vivo. Então, eu encarno pelo arquivo vivo e não pelo arquivo morto. Ou seja, eu encarno pelos meus defeitos e não pelas minhas qualidades. Nessa circunstância, vai acontecer uma coisa muito interessante. Eu anulando os defeitos, eu mando as qualidades para o arquivo morto. Por quê? Porque o planeta Terra não está pronto para me ver no meu arquivo morto vivo. Ou seja, não está pronto para ver minhas qualidades. É onde eu tenho que esconder essas qualidades. Como eu não tenho evolução para esconder, o Criador esconde no meu lugar, viu? Bom, vou colocar. Ficou claro aí? Porque Deus me ama, Deus quer que eu. Deus é quem de direito, né? Quem dá o nome de Deus, a gente não sabe realmente. Quem é quem, né? Nós vamos seguir a maioria. De acordo? De acordo. Então, eu existo para ser feliz. Mas minha felicidade não pode ser estruturada, alicerçada na infelicidade de quem me faz feliz, entendeu? E se eu for feliz com um carro mais caro do planeta, né? Que sendo rico pode. Agora, vendo a miséria humana e eu passando por ela como se eu fosse uma individualidade egocêntrica, porque eu aqui na Terra eu já sou uma individualidade. O certo é eu me transformar de individualidade em unidade. A unidade é composta de quê? De espíritos encarnados ou desencarnados que sentem que eu não tenho, que eu não corro o risco de prejudicá-los, viu? Se eu exibir um carro de luxo na competição, outros irão querer o carro de luxo, outros e outros e outros. O carro popular deixará de ser fabricado com prioridade, porque o carro de luxo está tendo saída. E o carro popular não sendo produzido com prioridade, o pobre que já é pobre vai ter que esperar mais tempo para poder adquirir um carro popular, viu? Agora, se ninguém exibir a riqueza, o que vai acontecer? As indústrias vão parar de... Deu bem a jogada? Agora entendi, agora você clareou. Mais ainda, tem mais. O certo mesmo, não é existir classe rica, mas é existir classe média. Porque a classe média divide o dinheiro no país onde ela é gerada, enquanto que a classe rica leva esse dinheiro escondido para guardar em cofres de outros países, para não ter que pagar imposto de onde ele ganhou aquele dinheiro, viu? E dizem que os ladrões estão presos, não, os ladrões estão soltos, tá vendo? Tá vendo aí, seu Zé? Deu aí? É muita coisa, né, não? Você paga a conta sozinho, né, menina? Você paga eu pago a conta sozinho. Isso. É dentro do termo visibilidade, o que determina o nível evolutivo do espírito, o próprio perispírito? Eu não acabei respondendo, desculpa também, filho. Desculpa, eu insisto mesmo, tá? Veja bem. A questão é visibilidade, que o perispírito pode realmente enxergar. É o que determina isso? Olha,
Se você focar a sua vida na seriedade existencial, onde você não se preocupa com detalhes secundários, mas se preocupa com o foco principal, ou seja, se você sintetizar a sua vida, você continuará vendo proporcionalmente ao seu corpo fabricado ontem. Mas você já está se decodificando no seu espírito para na próxima encarnação você ter uma visão ampliada. Essa visão ampliada, se você tiver erros que inadvertidamente ou inconscientemente você está embutido nele sem saber, sem sentir, aquilo é prioridade. Por quê? Porque o gozar a vida não depende de você ser feliz no erro, mas o verdadeiro gozar a vida depende de você saber que o erro, dominado, domesticado, controlado, você pode soltar as rédeas dessa felicidade, deu? Quer dizer que tudo é uma questão de consciência, então, né? Questão de consciência, deu? Eu posso, mas eu não quero. Aqui na Terra tem que ser assim, tá? Eu posso, mas eu não quero. Por que eu não quero? Porque na Terra, planeta de divergentes, eu preciso de endosso do fluido vital que eu uso, que antes de entrar em mim, passou por quem me ama ou quem me odeia, deu? Tá claro? A consciência do não querer evita o suicídio. Exatamente. E suicidar-se não é dar um tiro na cabeça, não. Suicidar-se é você ter todas as regalias, todas as mordomias hoje e não sabendo usá-las por ingenuidade ou não, não importa, você as perderá. Porque o ingênuo, ele não deveria existir na face da Terra. O que deveria existir na face da Terra são só duas características. O que não sabe, que não sabe. E o que sabe, que o que não sabe, não sabe. Deu? Ou tá difícil? Deu aí? Quer perguntar mais alguma coisa, João? Agora nós vamos falar da unicidade. Unicidade. Unidade, unicidade, unidade é a mesma coisa. Enquanto eu for um indivíduo, eu não estou na unicidade, eu estou no egocentrismo. Egocentrismo. Primeiro eu, depois eu e depois eu. Esse aqui é o egocentrismo. Certo. Unicidade ou unidade. Primeiro eu, sem prejudicar aquele outro, deu? Isso aqui é unicidade. Olha lá aquele quadro em cima da porta lá. Lê, por favor, lá. Mediunidade. Conjunto unificado na igualdade. Isso. Sem isso, é consumir-se, deteriorando o tempo e matando-se novamente. Isso. Então vamos analisar só deteriorar o tempo. Não, eu quero mais. Mas nós vamos voltar lá. Então, falando sobre o tempo, o que está naquele quadro lá em cima do relógio? Salve-se usando com perspicácia a única riqueza, o tempo. O tempo. Então o que é que acontece? Mediunidade, conjunto unificado, que é o mesmo que unicidade, tá? Ah, mas o que é o conjunto? O que é o conjunto? Conjunto o que é? Mais de um, com o mesmo ideal, sem levar vantagem sobre o outro. Isso é um conjunto. Isso, se você analisar uma reunião mediúnica despreparada, que é o que mais tem, cada médium quer fazer a psicografia melhor que o outro, ou não? Competição. Já pensaram se cada médium quiser que o seu vizinho quem brilhe? Aí ele é que vai brilhar. Por quê? Porque ele querendo que o outro é que brilhe,
vai seguir até voltar nele de novo, entendeu? Ah, sim. Ficou claro aí? Claro. Rapaz, então quando fala unificado seria o mesmo ideal. O mesmo ideal. Ou seja, uma reunião mediúnica. Se eu quero fazer a caridade com o necessitado que morreu, mas eu estou competindo, Não tem valor. eu estou dando vida ao necessitado. Que Só tá que morto. me matando, colocando-me no lugar dele, entendeu? Porque ele já está morto. Já está morto. Exato. Entendeu? Está sustentando o corpo de carne. Difícil, né, seu Zé? É complexo, né? Pois é, mas tá dando pra entender. Tá dando? Exatamente, porque aí dá para até lembrar uma comparação que quando eles colocam que Jesus veio ao mundo para nos salvar, o sentido da palavra salvar ou salvação não é o sentido da missão de Jesus, não. Jesus ele veio nos ensinar. A missão dele é de professor. Salvar é aquela missão de tirar alguém de um perigo que está para acontecer ou vai acontecer, entendeu? Mas sem, como é que se diz? Se eu tiro alguém ou aquele elemento de um perigo, eu só estou tirando ele daquele perigo, mas não estou dando para ele nenhum suporte para que ele não vá novamente cometer aquele perigo. Isso é salvação. Agora, Jesus não fez isso, não. Ele veio nos ensinar, se quiséssemos, a caminhar. É bem diferente. Isso mesmo. Né? Então a gente aprende, igual o Miranda fala, com relação à caridade, não adianta você dar alimento, roupa ao necessitado, que aparentemente ele já está morto pelo sistema, que aí você vai estar no lugar dele. Se matando. Porque alegrando a ignorância dele, ele adota você como futuro pai dele. Pai. Isso é automático. Ele vai ficar atrelado. Isso. Quer dizer, você fica parado na sua evolução e ele também. Quer dizer, a simpatia é boa quando existe razão por ela. Isso, menino. Falou exatamente. pouco e acertar. Isso aí, quando existe razão por ela. Mas quando entra só sentimento, menino, é buraco. Eu quero que ela me ame. Não, ela é que tem que querer me amar. Não é não? Exatamente. Ué? Vou fazer tudo para conquistá-la. Não, não vou fazer nada para ela me conquistar, para conquistá-la. Ela é que vai querer ser conquistada, que é diferente. Deu bem? Né? Agora, quando é que ela vai querer ser conquistada? Quando ela tiver razão bastante, onde nessa razão bastante ela não examinou os pretendentes pelo que tem do lado de fora, mas pelo que é real do lado de dentro, entendeu? Menino. Unindo-se a um pretendente pelo que tem do lado de fora, ele vai achar que fez um enorme favor a ela, deu? E unindo a um pretendente pelo que ele tem do lado de dentro, ele vai pensar, ela me escolheu, vou fazer tudo para merecê-la, deu? E seria pontinho do amor. Que é o que está isso. Isso aí é o jardim da infância do amor. É o que está faltando na doutrina espírita ensinar, deu? Com certeza. Que ela veio para isso. E Kardec é ciência pura. E nós estamos usando um sentimento puro. Essa propriedade do perispírito que ele coloca, perenidade. O que a gente pode entender com isso, perenidade? É porque você só mostra que é espírito usando a vontade. Usando a vontade, você corporificou essa vontade em forma de um pensamento corpóreo. Ou seja, Passa você pelo sabe, perispírito ou fica no perispírito? tem que passar pelo perispírito. Nossa. Ou seja, vontade. Mostrei que existo. Isso aqui é vontade. Deu? Deu.
Porque sem exercer a vontade, nós não temos evolução para parar de pensar a hora que a gente quiser. Nós somos obrigados a pensar nos outros. Por quê? Porque sendo obrigado a pensar, eu vou querer saber por quê. Aí eu vou pensar porque eu sou obrigado a pensar. Pensando para saber por que eu sou obrigado a pensar, eu estou pensando coisa diferente do pensamento desse tipo. Sim. Posso colocar um adendo aí? Deve, ué. E o que me fala então na questão de quando eu estou dormindo? Como é que fica o meu pensamento? Para mim eu acho importante isso. Quando o seu corpo de carne está dormindo, você não dorme. Quando o seu corpo de carne está dormindo, o seu perispírito se levou informações para a hora do sono. Quanto pior for a noite para você, melhor. Porque você não existe nem para pensar enquanto o corpo dorme e muito menos você existe para sonhar. Porque sonhar é intromissão de pensamentos cruzados durante o dia, ou inimigos feitos durante o dia, ou um olhar maldoso em cima de mim, onde eu vou sonhar ou ter um pesadelo. Quando o meu corpo de carne dorme, o meu perispírito se afasta, onde o certo de uma noite de sono é quando eu acordar no dia seguinte, eu não sei de absolutamente nada. Viu? Pois é, mas como é que ficaria, entre aspas, o meu perispírito? Ele, junto com o espírito, continua pensando? O perispírito é o corpo do espírito. Isso. Enquanto que o corpo de carne é a materialização do perispírito. Certo, o corpo de carne está dormindo, apaguei. Isso. Por que o corpo de carne tem que dormir? Porque o campo celular é animal biológico, precisa de refazer as energias, onde durante essas 8 horas, o excesso de gordura acumulada no citoplasma de cada célula, esse excesso de gordura vai ser excrementado enquanto o meu corpo dorme. Agora, se eu como mais do que o meu sistema digestivo pode digerir, a gordura começa a ir para o citoplasma de cada célula. Então, a obesidade é consequência de excesso de gordura velha acumulada, viu? Sim, nesse ponto aí tudo bem, mas vamos lá, Miranda. Vamos. Oi, quando o corpo está dormindo. Continua pensando ou não? Não, quando o corpo está dormindo, não continua pensando, não. Então, tipo assim, dá um desliga. Corta, desliga. Desliga? Desliga. Há uma separação do sistema nervoso psíquico do sistema nervoso biológico, gente. Corte. É um corte, separa. Aí o perispírito pode ficar livre, solto, só que preso pelo cordão de prata. Não, ele fica à deriva se o ignorante for ignorante. Mas se o ignorante sabe que é ignorante, ele vai visitar lugares panorâmicos onde mostra coisas que não tem na Terra. Para quando ele estiver pronto para lá, ele já viu que está lá. Tá lá. Entendeu? Então, dormindo, o espírito pensa? Não. Mesmo o espírito não. No nosso estágio evolutivo, não. Visitando Então outros ele mundos. fica tipo assim, neutro. Neutro, isso, falou o termo certo. Neutro. Ele deixa de usar a vontade, porque a vontade dele só existe tendo um corpo de carne para dar a resposta. Entendeu? Agora, quando eu durmo preocupado com o vizinho, com a dívida, né? Com desaforo, eu não vou dormir, o meu corpo de carne não vai dormir. Eu vou fazer hora extra. Então a glândula hipófise vai comandar. Briga com fulano, discorde daquilo, xinga o fulano. Processador. Isso. No dia seguinte a gente levanta um caco, entendeu? Processador, filho. Então, quando você entrar na sua casa, mesmo que não tenha um tapete na porta, você mentaliza um tapete mental. Esfrega os pés no tapete mental e diga: os problemas ficam aqui fora.
eu vou entrar agora no meu céu. Você fazendo isso, quando você for dormir, você vai passar os pés também no tapete Do quarto. mental, né? E vai deixar do lado de fora as coisas que vão ter que resolver no dia seguinte. Isso aí. Essa de dizer que eu vou dormir com um problema, no dia seguinte eu tenho a solução, isto é suicídio a longo prazo, viu? Certo? Eu não existo para sonhar. Eu não existo para rever conceitos enquanto o meu corpo dorme. O que é o sonho? O sonho pode dizer que é uma estupidez existencial. Certo? Em casos raríssimos, quando a criatura não é acessível na inteligência, essa criatura, em casos raríssimos, o plano espiritual mostra a ela um quadro mental de alguma coisa, para que ela, com esse quadro mental, tenha uma resposta em qualquer coisa que vai valer. Então ela fez hora extra uma vez ou outra. Mas quem não sabe viver faz hora extra a vida inteira. E a criança que sonha muito? A criança que sonha muito é porque o espírito ainda está assumindo a posse do corpo da criança. Só depois dos 7 anos é que ela deixa de se desdobrar fácil, porque até os 7 anos o meu espírito está do lado de fora do corpo. Porque está comandando a fabricação, o coração tem que crescer até o nível certo, os pulmões têm que ampliar para poder ser o depósito de oxigênio, liberar o gás carbônico e mandar o oxigênio para a corrente sanguínea, etc, etc. O fígado tem que se ampliar, entendeu bem? É por isso que uma criança, quando começa a ingerir alimento sólido, vai devagarinho, lentamente, que é para que os órgãos não sofram um choque térmico e se degenerem por não suportar. Uma criança, por exemplo, com 1, 2 anos, não é? Dá, por exemplo, um cachorro quente a uma criança, vai ter problema. Por quê? Porque aquele cachorro quente tem salsicha. A salsicha é tudo que não presta do porco que eles colocam na salsicha, ou não? Até osso. Até osso. Deu? Tudo bem. Pega 1 quilo de salsicha, me dá uma salsicha assadinha aqui, põe ela aqui e põe uma nota de 100 reais. Come essa salsicha que você ganha essa nota de 100 reais. Eu perco a nota de 100 reais. Sabe por quê? Porque eu estou me preparando para o futuro que eu nunca tive. Com certeza. Porque se eu aceitar a salsicha por causa dos 100 reais, o meu futuro será a repetição desse presente com salsicha, viu? Entendeu? Miranda, mutabilidade do perispírito. Muito bom. Mutabilidade é você, se estiver viajando no positivo, você tira a matéria e coloca a energia da estrela solar. Mutabilidade negativa, você tira a energia da estrela solar e coloca a matéria. Certo. Na viagem do perispírito no primata, qual seria mais ou menos, não precisa ser coisa dentro, não, qual seria a composição do perispírito? Ela teria mais a composição da estrela solar ou do planeta do primata? Obviamente o planeta da Terra, onde o primata tem 99% de animal e 1% de animal. Então é 1% da energia espiritual que está em depósito na estrela solar. E 99% do reino animal que está depositado aqui na Terra. Então, pelo que você está falando aí, Miranda, até hoje nós estamos no século XXI, o nosso perispírito é ainda do primata. Não evoluiu em nada, não? Não, nós somos primatas civilizados. Entendeu? Só mudou só essa característica Só a característica externa. externa. Mas o animal ainda ruge dentro de mim. Aqui quem manda sou eu. Entendeu? Isso. Não é isso que mais a gente vê? E demais. Capacidade reflectora do perispírito.
seria o reflexo condicionado. Condicionado. Se é que é isso que você quer dizer. Porque refletora não é de refletir, não. É de coisas automatizadas no perispírito, não é isso mesmo? Isso. Então, coisas automatizadas é reflexo condicionado. À medida que você aprende, o que você aprendeu, você não precisa mais reaprender. Você já sabe. Vai para o arquivo morto? Não, fica automatizado. Fica automatizado. Vai para o arquivo morto as coisas positivas, boas. Mas o que você reestruturou é para você usar aqui agora. Que vai para o arquivo morto na próxima encarnação, se desnecessário. Você vai para a prova. Se você for provado e aprovado, vai para o arquivo morto. Miranda, esse arquivo morto, mais lá na frente, ele vai ter utilidade para mim. Porque se ele é morto, ele não está totalmente morto. Nós temos subconsciente, tudo que eu já aprendi. Consciente, o que eu estou aprendendo. Superconsciente, o que eu irei repetir no que eu aprendi no presente. Isso é que é subconsciente. Agora, inconsciente é despertar parte do arquivo morto. Viu? Porque o nosso futuro, como deportados, não é futuro. Passou no teste no presente. Viu? Colando ou estudando? Gostei. Sem comentários. Sem comentários. Odor no perispírito. Odor. Muito bem. Nós temos uma limitação odorífica. Então nós só percebemos cheiro de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Certo? Agora, o odor nunca deixará de existir. Só que só os espíritos altamente evoluídos usufruem da potencialidade de viajar na corrente elétrica do pensamento, viajando em vibrações compatíveis com essa velocidade elétrica. Deu aí? Deu. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Um átomo viaja 300 mil quilômetros por segundo. A corrente elétrica da Terra, como nós damos matéria-prima para o núcleo dos átomos fabricar em corpos que são esse lixo que nós produzimos, não é? Esses átomos, se viajarem a 10 mil quilômetros por segundo, é muito. Entendeu? E é rápido. Entendeu? Agora, o certo, quando desce da estrela solar, a viagem é 300 mil quilômetros por segundo. De acordo? Então, 300 mil quilômetros por segundo corresponde à luz que desce da estrela solar. Se é tudo apagado, ligou lá, ou explodiu lá, gasta 8 minutos para chegar a luz aqui. Por que gasta 8 minutos para chegar a luz aqui? Porque meus globos oculares não têm velocidade para buscar a luz antes dela chegar. Deu? Deu, tá? Ficou claro aí? Ficou? Entendeu bem? Ficou, seu Zé? Porque quando tiver, eu vou trazer a luz para mim. Entendeu? E quando tiver mais evolução ainda, eu já sei a hora que vai explodir, eu vou trazer ela comigo. Eu trazendo ela comigo, eu impeço que a energia negativa da Terra penetre no meu corpo, viu? Um adendo científico aí, ó. Esse fóton luminoso do Sol pode levar 1 milhão de anos até brotar da superfície do Sol. Do núcleo para a superfície. Isso mesmo, ué. E leva 8 minutos da superfície para cá. Bacana, né? Chique demais, né? Isso tudo fica entendido que são suposições, tá? Porque se a nossa ciência soubesse a verdade, a nossa ciência destruiria todo o sistema. De acordo?
Nós certeza. não podemos saber a verdade. Com certeza. Nós juramos que é a verdade. Só que a nossa jura é porque não tem coisa melhor. Deu? Ficou claro aí? Então, a verdade não existe na Terra. Eu não tenho evolução para isso, deu? Quando eu tiver evolução, só será verdade se eu escondê-la de todo mundo. Porque se todo mundo souber que eu tenho a verdade, vira mentira. Por quê? Porque eu não tenho endosso de lá. Deu? Vamos para outra parte? Você que manda. Ficou claro ou tem dúvida? Não, nenhuma, não. Beleza, espetacular. A outra parte do perispírito é com relação a peso, o peso do perispírito. Você pode falar aí, hipoteticamente, assim, já Não, foi comprovado, né? nosso perispírito... Foi comprovado. Foi comprovado. Foi comprovado, né? Foi. Mas ele fez alguma comparação com o perispírito de um espírito superior? Pode ser da Terra? Não, além? ele apenas registrou o peso característico de quem morreu. Quem morreu estava em fase terminal, estava em cima de uma balança precisa. Quando ele deu o último suspiro, diminuiu tantas gramas. Então esse aqui é o peso do perispírito. Na Terra, no nosso estágio evolutivo atual, varia o peso evolutivo de 25 para 35 gramas. Esse peso, a variação depende. Se eu tenho um peso perispiritual de 25 gramas, aqui na Terra, eu tenho menos erros acumulados. E eu tendo 35 gramas, eu tenho mais erros acumulados. Agora, as aberrações que nascem na Terra, homens pedófilos, homens que matam mulheres, que matam a família inteira, que matam gente estranha sorrindo, picotando as pessoas, essas criaturas, o perispírito delas deve pesar de 40 a 100 gramas. 100 gramas. Isso é hipótese, Certo. que teríamos que pôr na balança antes de morrer, né? Aí bota na balança eletrônica e dá um tiro nele assim, pá! Quando ele morrer, aí a gente vai ver a diferença na balança. Do peso. Entendeu? Ficando entendido que hoje, as balanças eletrônicas, nós teríamos que ter uma filmadora para filmar a informação e depois passar essa informação lentamente. Low motion. Câmera lenta. Isso, que é para poder a gente ver, porque nós não vê também não. Já pô? Tá bem? Mais alguma dúvida aí? Tem dúvida, galera? Não, mas dessa informação maravilhosa, nós podemos, assim, viajar na maionese de que um espírito um pouco mais evoluído, ele tem menor grama. Se viajar na maionese, o espírito fica mais pesado. Não é esse sentido, não, mesmo. Me ajuda aí, Gostou? Quando eu falo de uma viagem, é no sentido de um oigô, tipo assim, ir além, né? Ir além, né? Então ele deve ter menos gramas, né? Olha, à medida que os espíritos tiram a parte material deles, ficam mais leves, até zerar. Deus é zero. Por quê? Porque é só abstrato. O abstrato não tem peso. O perispírito da Terra tem que ser concreto, semimaterial, porque senão não nasce ninguém. Não nasce ninguém. Aqui não é lugar de anjo, então não nasce ninguém. E a última pergunta relacionada às propriedades do perispírito é sobre temperatura do perispírito. O nosso perispírito sente frio e calor. O certo de um perispírito é não sentir nem frio nem calor. Entendeu? Tanto que quando a gente vem da estrela solar para cá, a gente não vem em perispírito. O perispírito fica na chamada erraticidade. Erraticidade, 109 mil quilômetros na fronteira da Terra, viu? Quanto? 109 mil quilômetros. Na fronteira da Terra, é onde os perispíritos ficam depositados. E os espíritos também, certo? Agora os bárbaros, os que não têm conserto, ficam no fundo dos mares, tá? Agora quem está sobre a Terra, essa temperatura que nós temos hoje... A nossa temperatura 35 graus.
É porque nós suportamos 4 átomos, que a soma deles dá mais ou menos esse peso, viu? Pois é, mas isso aí está encaixando também com o nosso perispírito, né? O nosso perispírito ele é imune a frio e calor. Porque para sentir frio e calor, tem que ter um sistema nervoso biológico. Dá uma anestesia numa criatura para fazer uma cirurgia. Pode tirar a roupa toda dela, ela está de roupa. Para fazer a cirurgia, tirar a roupa toda dela. A temperatura ambiente está 15 graus, ela não vai sentir frio. Entendeu? Então, Porque quem sente frio é o espírito. Se é o espírito que sente frio, é porque o espírito não tem evolução de um calor maior. É por isso que nós temos só 4 átomos. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar direitinho para não dar problema. Para não dar problema, tá? Aqui, ó. Veja aqui dentro, gente. Aqui, ó. Nós temos hidrogênio no nosso corpo. Peso atômico 1. Nós temos carbono no nosso corpo. Peso atômico 12, são 13. Nós temos nitrogênio no nosso corpo. 14, peso atômico 14. 27. Nós temos oxigênio no nosso corpo. Peso atômico 16. 27 com 16, 43. É isso mesmo? É isso mesmo? você fala na 27 com 16, é. 27 com 16. 27 dá 37, 43. 43. Isso. O nosso corpo resiste até 43 graus. o máximo. É o máximo. Mais do que isso, desintegra os átomos que estão lá dentro. Porque os átomos, o peso atômico deles não pode agora. É por isso Não, mas que lá só um máximo. só um minutinho. Lá, porque eu estou recebendo intuição, então, lá na estrela solar é plutônio, urânio, rádio e mais alguns outros. Não é? Quer dizer, isso. O hidrogênio ele está modificado no urânio, você está entendendo? Porque o hidrogênio não pode ficar o átomo de hidrogênio lá, ele não resiste. Entendeu? O que é o urânio? É a evolução do hidrogênio. O que é o hidrogênio na Terra? É o urânio, o plutão, o rádio que desceram explodidos da estrela solar e chegaram aqui decodificados, reduzindo o estágio atômico deles. Deu? Mas nas ocasiões, se você quiser, a gente abre o leque aí, tá? Ficou camarada aí não. É porque a ciência defende diferente. Como é que ela define? Que o Sol é composto apenas de hélio e hidrogênio, que é o que daria sustentação para ele emitir essa luz e calor que ele tem durante esses 5 bilhões de anos e os prováveis mais 5 bilhões de sua existência. Isso é o que a ciência defende hoje. E o Miranda fala... Se o centro da estrela solar é hélio e hidrogênio, tem que ser frio. Mas Porque o hidrogênio não... Entende? Então tem alguma contradição aí, entendeu? O hidrogênio... O hidrogênio é frio. O hidrogênio é frio, peso atômico 1. o hidrogênio é frio. O urânio, pega 1 gramo de urânio e põe aqui em cima da mesa. Nós todos vamos receber a radioatividade dele e vamos ficar aleijados. E até morrer. 1 gramo de urânio, põe aqui. Agora, 1 tonelada de hidrogênio aqui. A gente vai agradecer, viu? Agora, a bomba de hidrogênio, é mais forte do que a bomba atômica. Só que a bomba de hidrogênio recebe o nome de bomba de hidrogênio. Mas os hidrogênios juntos modificam o peso atômico deles, viu? Certo? Porque 2 hidrogênios dão certo. Mais do que isso dá problema. Analisa depois com calma. Deu 2 hidrogênios com 1 átomo de oxigênio, casando entre eles, vira unidade. Ou não vira unidade, não, vira projeto de unidade, né? Agora, bota 1 milhão de casais de hidrogênio e oxigênio que vai virar 1 litro d'água, viu? E 1 litro é muito. Um copo, né? Coisa interessante, se a gente colocar mais 1 átomo de hidrogênio, o trem fica corrosivo. Isso. Fica corrosivo. Entendeu bem, meu? Muda tudo. Não,
É isso, né? Você concorda que o planeta Terra, antes de ser frio por fora, foi quente por fora? Foi uma estrela? Isso é mini comprovado estrela? cientificamente. Isso. O planeta Terra, ele só existe como planeta e não se desintegrou porque por dentro é quente. Dizem que é 6.000 graus. Eu acho que é muito mais. Agora, a estrela solar, por que ela é 1.300.000 vezes maior que o planeta Terra? Porque ela precisa de um armazém de combustível não usado, frio, para poder pôr lá de fora. Então, a estrela solar é negativa por dentro e positivo por fora. O planeta Terra é negativo por fora e positivo por dentro. Mas isso são hipóteses, porque eu não tenho ainda evolução para isso. Ficou claro aí? Ficou claro. Agora, essa informação, eu, na minha ignorância, eu discordo, tá? Viu? Na minha ignorância, eu posso estar 100% errado. Miranda, sobre a temperatura, você falou do perispírito, Ele não sente, ele não sente. sente. Isso é um espírito, um perispírito de um espírito evoluído. No nosso caso, o máximo 43 graus. E no mínimo, nós O que aguentamos nos até quanto? faz, o que nos faz sentir frio ou calor é pura e simplesmente o fator preponderante. A quantidade de átomos evoluídos no meu corpo é pouco. Certo? 43. Não, o peso que deu aí? Não, aqui o máximo de o grau. Não. Temperatura. Vamos antes aqui. Deu 43. Deu não 43. Deu Isso, 43. Aí você colocou. Agora nós temos 3 pesos atômicos do resto dos átomos que circulam no nosso corpo. Ferro, e outros mais, né? Cálcio, não é? Fósforo, Ouro, cromo, prata. cromo. Então são só 3 mais. Aí vira quanto? Mais 3? 46. Mais 3. Aí 46. Esse 46 é a resistência cromossomial cor, deu? Crônico. Isso, entendeu aí? Agora, o mínimo, que você colocou o máximo e o mínimo, porque já saiu o ano passado saiu dizendo que, pelo menos o povo russo, lá na Rússia, eles aguentam uma temperatura até de menos 15 graus. Menos 15 graus. Pois é, mas eles aguentam essa temperatura vestidos ou pelados? Não, vestido. Isso não é vantagem. Pelado. Porque para aguentar a Menos 1 grau, temperatura, acho que menos 1 grau. Menos 1 grau. para fazer uma estatística dessa, tem que ser como nasceu, pelado. Pelado. Entendeu? Porque nós resistimos 43 graus, tanto faz vestido ou pelado. Por quê? Porque esses 43 graus, se nós estivermos vestidos numa temperatura fria, está vestido dá 43 graus de resistência. E se nós estivermos pelados numa temperatura de 35 graus, é 35 graus, viu? Porque a roupa funciona como barreira, impedindo a velocidade do calor penetrando no corpo. Agora, funciona como barreira, mas o que penetrou fica armazenado, acumulando o calor, entendeu? Entendeu bem? Entendi. Então é uma série de coisas que fica difícil da gente. Agora, 43 graus é o máximo. E o mínimo? Fica entendido que o certo é 35 graus. 36 graus já é início de febre. 43 graus é fim do corpo, deu? E o mínimo, eu queria saber o mínimo. Que é o frio, parte fria que o corpo sem roupa. Olha, Uma hipótese. vamos lá o mínimo. Se você tem sangue tipo O, O bolo. você vai provavelmente resistir um mínimo aí de 10, 15 graus positivos. Porque você vai resistir. Existe. Agora, que os tipos sangue tipo O é de primata.
Agora, os outros sangues são Primata é pele preta? Escura? e primata é pele preta. Preta. Né? Agora, por que nós temos gente ainda com sangue ó? É porque nós viemos deles, dos primatas, tá? Certo. Os outros povos, sangue A, B, AB, são povos que foram trazidos para cá, os elementos atômicos para constituir os corpos deles sem passar pelo primata. Entendeu? Por que o primata, o corpo é preto? Negro, né? Que é para poder ficar imune aos raios ultravioleta. Porque naquele tempo os raios ultravioleta eram muito fortes, muito pesados. A camada de ozônio não dava condição de filtrar. Deu? Deu. Então essa é a base, então, uns 10 no... Sem compromisso nenhum, porque acontece o seguinte, meu caro. Tem gente, grupo O, que tem uma saúde 10. Tem gente, grupo O, que tem uma saúde 5. A resistência de quem tem a saúde 5 é menor. Entendeu? Tem gente que está saudável e está sentindo calor. Tem gente que está doente no mesmo ambiente e está sentindo frio, entendeu? Quem tem os órgãos funcionando saudáveis, a glândula tireoide está fazendo uma participação muito grande aí. Mas para isso, para os órgãos estar saudáveis, a glândula tireoide primeiro tem que estar saudável. Porque é ela que dá o limite, o equilíbrio do iodo no corpo, viu? Agora? Lá é reguladora. É regulador. Agora, se o corpo está saudável, porém, eu estou abusando, a glândula tireoide está trabalhando do mesmo jeito. Só que a informação mandada para a glândula tireoide retarda o movimento dela e faz com que o iodo se cristalize, se transformando em sal de cozinha, entendeu? Ficou claro? Claro. Meu? Então, essa sua pergunta é quase que impossível de ser respondida. Nós teríamos que ter um parâmetro de comparações onde a gente pegasse aí 10 espécimes humanas, cada uma com uma característica X, onde essas 10 espécies humanas seriam a representação do todo. Mas se você analisar com calma, cada um é mais avacalhado naquilo que come e faz, deu? Com certeza. Então não tem jeito de separar 10. Então vamos separar 100. Até aí a gente aguenta, mas não vai resolver o problema. Então, esse detalhe, Wagner, é secundário, sabe por quê? Porque nós temos que, em nos conscientizando, os desencarnados que nos acompanhem estão paralelamente se conscientizando. Os que concordarem conosco não nos deixarão sozinhos. Então virão como nossos filhos, para depois virem como nossos pais, para depois a gente vir em definitivo com a propriedade daquilo que se aprendeu. Deu aí ou não? Que chique. A última para fechar com chave, não sei se é de ouro, mas pelo menos de bronze. E o ouro é muito pesado. Aqui, com relação ao perispírito, é claro. Sabor, mas no sentido de... Você falou sobre o odor. Ficou satisfeito? Fiquei, o odor fiquei satisfeito. Agora é sobre o sabor no perispírito. Ele é mais ácido ou mais alcalino, ou ele está intermediário entre o ácido e alcalino, o perispírito? O sabor está na dependência da chamada língua, onde a língua tem orifícios, onde esses orifícios liberam hormônios, onde esses hormônios estão na dependência do estágio evolutivo do espírito e como ele vive. Através dessas características, um sabor de rosas
para o bárbaro não tem sabor nenhum. E o sabor de excremento para o bárbaro pode ser qualquer coisa menos excremento, entendeu? Porque o bárbaro já é um excremento, entendeu? Ficou claro? Mesmo? Deu certo? Está satisfeito? Não, tô não. Vou te contar um caso. Pouca informação. Achei que eu ia receber. Ô, Zé Miranda, muito obrigado. Não. Foi bom que freou o meu convencimento, viu? Você me fez um favor, viu? Não, tá pouco. Só para falar, Jota. Entende? Eu estou notando que você está com vergonha de falar. Isso não, é para não atrapalhar. Não é para atrapalhar, não. Aqui é um estudo também recreativo, leitura. É sério, é sistema. A questão aí, tá, o que eu gostaria de questionar, o que é? Se na depuração do perispírito existe o caminho da neutralidade entre a acidez e a alcalinidade. Não é uma boa pergunta. Não é uma boa pergunta. Estou pagando. Acidez. Eu fabrico muito iodo e ingiro menos vegetais e frutas alcalinas. Quem só chupa laranja azeda está mandando uma química para a tireoide produzir mais iodo. Só que ela vai produzir mais iodo se transformando em iodo iodado. Iodo iodado é a mesma coisa que sal de cozinha, entendeu? Então aí a acidez amplia. Então o que nós temos que fazer? Cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo. Frutas e legumes nós devemos provar esse alimento, ele sozinho, para ver a reação do organismo. Se eu me sentir incomodado, eu não devo ingerir esse alimento, porque pelo tipo sanguíneo tem alimentos nocivos e alimentos nutritivos. Só que a informação que eles dão é furada, às vezes deu. Porque a verdadeira informação é obtida na individualidade e não na coletividade. No geral. Dois doentes com a mesma doença não podem receber os dois o mesmo remédio, entendeu? Concordo. Entendeu, velho? Por isso é que fabricar um remédio manipulado, este é que é o certo, entendeu? Agora, para manipular certo, um medicamento certo na manipulação, o médico tem que estar certo, entendeu? Para o médico estar certo, ele tem que espiritualizar a profissão dele. Para espiritualizar a profissão dele, ele não pode ser um mercenário nela, entendeu? Não sendo um mercenário nela, ele vai cobrar caro dos ricos, pouco dos classe média e simbólico da classe pobre, e fugir do miserável, entendeu? Falei claro? Esse é o caminho? Esse é o caminho. Eu disse classe média, mas ele pode levar isso para todas as Eu pessoas. só não consegui entender até agora fugir do miserável. Isso, porque o miserável não é miserável por lei de causa e efeito, mas ele é miserável porque a classe rica, querendo ficar milionária, gerou a miserabilidade, entendeu? Agora caiu. Viu? Agora caiu. E outro detalhe, quem come demais, o consumo é excessivo. O consumo sendo excessivo, se a produção não acompanhar o consumo excessivo, vai aumentar o preço, prejudicando os miseráveis, entendeu? Tanto que todo o obeso é um criminoso contra os irmãos em humanidade. Por quê? Porque a obesidade
não é consequência de não conseguir parar de comer, mas é consequência de ter vivenciado fome e miséria em muitas encarnações e não ter sabido passar no teste agora, deu? Boa colocação. Deu bem, seu Zé? Vamos falar aí que. Não, tá falando a respeito. Não, mas aí me ajuda aí, gente. Só eu. Né? Porque você está falando a respeito dos médicos não podem ser mercenários, Não pode. mas são. Acontece que são mercenários porque o sistema assim o quer. Por quê? Porque uma sociedade corretamente constituída, ela se preocupa com saúde, instrução e habitação. Para ter saúde precisa ter médico. Para ter médico, o médico não pode cobrar só de quem pode pagar. Entendeu? Então os médicos todos deveriam ser funcionários públicos, entendeu? Onde eles teriam o ordenado. Entendeu? Agora, se vocês analisarem com calma, os médicos medíocres, a maioria entra em depressão. Entendeu? Por quê? Porque não sabem que o médico sábio, ele começou sendo lavador de vaso sanitário de hospital, viu? Boa colocação. Porque a evolução não se faz por mérito e nem por privilégios. A evolução se faz pelo suor do rosto do espírito, viu? Ah, mas o espírito não tem rosto. Não é isso mesmo que vamos dizer? É o suor da veste do Espírito. Da veste do espírito. Entendeu? Conquista. Ô Miranda, o perispírito de um espírito superior, não interessa da Terra, de qual planeta, para mim não interessa. Como é que está a relação do ácido alcalino no perispírito dele, do espírito superior? Ah, nós acabamos nem concluindo isso, né? É claro que Porque não. bifurca para outro lugar, né? Fica me enrolando aqui. Fica enrolando. Bacana. Isso mesmo. Vou levar no Procon. Pode deixar, pode levar no Procon. Vou reclamar, ué. Então o que acontece? A acidez é o sal contido no fundo dos mares, montanhas de sal. Esse sal faz com que o meu corpo, sendo do fundo dos mares, porque o meu corpo é a evolução da ameba até hoje, então eu tenho dentro do meu corpo a proporção de iodo correspondente à mesma proporção de iodo contido no fundo dos mares. Mas por que não tem iodo na superfície da Terra, né? Porque com as chuvas, com os rios, os córregos, foi tudo para o fundo dos mares. Então na superfície da Terra não se encontra mais iodo e está desaparecendo o magnésio, viu? Tá? Na superfície da Terra. Então a gente tem que ter adendos para poder compensar isso. Muito bem. Então, o meu corpo, ele é composto de água salgada. Agora, por que eu bebo água sem sal? É porque essa água sem sal que eu bebo é para promover o equilíbrio entre o sal contido no corpo e o sal contido no ar atmosférico. O ar atmosférico tem sal. Eu não tenho fossas nasais capazes de definir isso, mas tem. Eu não tenho paladar capaz de definir isso, mas tem. Porque a vibração na velocidade é muito elevada. Por que tem sal na água? Porque a água da chuva é a água que evaporou dos mares, entendeu? Evaporando dos mares, o sódio fica contido no ar atmosférico. De acordo? De acordo. O que produz a explosão, que produz os relâmpagos dessas montanhas de nuvens pesadas? É primordialmente o sódio que está lá. Entendeu bem? Obviamente tem todos os átomos.
Mas o que produz o peso das montanhas é o excesso de sódio. Esse excesso de sódio, chovendo de novo, volta de novo para os mares, né? Agora, o meu corpo, o nosso corpo, é salino, o corpo. Agora, o meu espírito é alcalino. É por isso que eu sou um projeto de mim mesmo. Por quê? Como projeto de mim mesmo, o dia que eu conseguir controlar isso, eu entrarei na neutralidade gravitacional. Onde essa neutralidade gravitacional implica a alcalinidade estar correspondente à salinidade, o sal. Não é? E como é que seria essa correspondência? Vamos analisar uma coisa interessante. Tem frutas que são doces, não tem? Não são doces? Pera, Isso, mamão, isso. melão. Isso. Agora, por que elas são doces? Porque é uma espécie de fruta cujas raízes deixam na terra o excesso de sal. Levam um mínimo, porque não tem jeito de não levar tudo. Leva o mínimo até a fruta ficar pronta para ser ingerida, deu? Eu disse fruta, legumes, etc, etc. Não é isso mesmo? Então, e por que tem essas plantas? Não é? Plantas que se transformam em açúcar e plantas azedas. Mas mesmo, o que é uma fruta? O que é uma fruta azeda? Ácida. Isso, ácida. É uma fruta cujo cloro se intrometeu no sal, viu? Com a chamada fotossíntese, que é alcalina, né? Casando-se com aquela planta. Mas como vai se casar com aquela planta? Pura e simplesmente porque a fotossíntese é definidora, onde esse raio laser da fotossíntese, ele vai no espaço cósmico em direção ao solo agricultado. Só que até chegar no solo, a umidade do solo é que vai ser definidora se recebe o melhor da fotossíntese alcalina ou o pior da fotossíntese, que é o sódio, entendeu? Isso explicando aí a grosso modo. Está entendendo? É porque o que a planta recebe são os raios solares, né? Recebe os raios fotossíntese solares. é o processo na planta, é o respirar da planta. Exatamente. Então a fotossíntese alimenta o aparelho respiratório da planta, enquanto que o H2O é que vai ser a combustão daquilo que a fotossíntese foi sugada pela planta. Entendeu? Fotossíntese é alcalinidade. Sendo a terra, salinidade, entendeu? Agora, neutralidade fica difícil. Tá bom? Porque estão pondo tanto produto nas plantas, porque o certo das frutas é terem 3 meses de fartura e 9 meses de descanso da planta para depois ela produzir de novo, entendeu? 9 meses. Entendeu? Agora, como mexem, né? As plantas, as frutas estão lindas por fora. Antes de comer, analisa, porque pode estar estragado por dentro. É verdade, porque a população também aumentou, tem que abastecer o mercado. Então é pecado abortar, não é? O mercado vive de faz-me rir. É pecado abortar, não é? Agora, e nascer para aumentar a população e não ter produção correspondente? Eis a questão. É pecado ou não? Para mim é um pecado maior. Com certeza. Certo? Porque é preferível nós termos qualidade do que quantidade. Agora, onde foi gerado isso? É pecado abortar.
as religiões. Então as religiões nos convidam a adorar Deus, mas nos assassinam, viu? As religiões todas, inclusive a doutrina espírita, tá? Sou claro? Com certeza. Porque querer manter pureza doutrinária na doutrina espírita, que é ciência, isso é manter os espíritas ingênuos na condição de obsessores dos espertos. Viu? E quem são os espertos? São os envernizados da doutrina espírita. Eu já disse mais de uma vez, eu amo Kardec, mas não permito que ele pense no meu lugar, viu? Isso é o mesmo que suicídio. Manter a pureza da palavra é suicídio espiritual. Manter a pureza kardecista é afirmar que Kardec é a verdade, deu? É o próprio Deus. É o próprio Deus, deu? Deu bem? Isso aí é bom. Não, com certeza. A colocação. Principalmente para aquele companheiro. Entendeu? Porque às vezes ele é um bem intencionado sem ter uma reserva mais ampla. E com essas informações vão ampliar o cabedal de informações dele. Quanto mais, melhor. Certo? Com certeza, né? Temos tempo. E se você quiser, diga para ele. Você pode dizer que isso é autoria sua. Viu? Porque se eu quiser direitos autorais, eu perdi o futuro, viu? Porque eu vou ficar aqui tomando conta do meu nome, viu? Com certeza. Eu tenho um nome. Não é? Vamos fazer a sua placa aí fora. Vamos inaugurar uma ponte aí que liga nada a nada. Nada, isso nada. Miranda, fala aqui é o doutor Miranda. Vamos iniciar a placa com o cara. Bonito, Uma ponte que liga nada a nada, né? Tá com nada. Linguagem atual, né? Quer dizer que nós não estamos parados no tempo, né? Não é mesmo? E agora? Gênio, não, mais alguma coisa aí. Ô Miranda, então com relação ao perispírito, para que só é necessário a ele rever conceitos e passado para que ele possa desmaterializar, por assim dizer? É necessário a ele, em primeiríssimo lugar, aprender o que é humildade. O que é? Aprendendo o que é humildade, ele verá que ele é um monte de M melhorado, tá? O perispírito aprendeu ou o espírito aprendeu? O espírito aprendeu, eu falei o perispírito? Falou. Então falei errado, viu? Corrijam aí, por favor, tá? Okay. Ó, quem estiver ouvindo isso, não é perispírito, porque o perispírito não aprende nada. O perispírito registra tudo. Até o que eu não sei, ele registra, viu? O perispírito é a máquina do espírito. É a assim máquina como do o corpo é a máquina do perispírito. Isso. Perfeito. O perispírito é o registrador das informações cujo espírito, dono do perispírito, não tem capacidade de transformar informações concretas em abstratas no presente momento. Viu? O perispírito ele não tem vontades, ele induz vontades. Não, ele nem induz, Não, ele obedece. Não. No sentido de a carne. Não. Tem... Calma lá. O espírito, ele se autossugestiona dentro do estágio evolutivo dele. Lembra que eu falei? Se puser isso aqui, o que foi que eu falei? É um alimento aí. Um cachorro quente. Puser um cachorro quente na minha frente e uma nota de R$100. Vou pôr um refrigerante para eu ficar alegrinho, né? E dizer, como esse cachorro quente, que a nota de R$100 é sua. Eu não comerei nem com R$1 milhão. Por quê?
Porque se eu quiser ter um futuro, não vale de nada eu amar Deus. Mas se eu quiser ter um futuro, a única condição é eu me amar Deus. Isso porque você tem o domínio Isso. do desejo da carne. Exatamente. Eu tenho domínio. É nesse A carne não sentido que eu deseja, coloquei. não. A carne deseja nada, não. A Porque carne pelos não deseja. princípios inteligentes desejam, né? Wagner, você está complicando demais, Wagner. Deixa eu ir lá. Não, Presta atenção. agora na semente, calma A aí. bula dos princípios inteligentes, animais que existem aí, não determinam, por exemplo, aqui quem manda sou eu? Não, aí seria outra viagem, meu filho, sabe? Mas Agora, viagem aí, pode viajar. dentro dessa outra viagem, vai uma coisa muito interessante. Se você, Wagner, não resiste a um determinado alimento, esse alimento domina você. Se esse alimento domina você, você entra lá naquela informação de Jesus em Mateus 26, 41. Diz Jesus textualmente: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, dentro do que você trouxe. Então a carne sugestiona, só que não é diretamente, mas é indiretamente. Então não é uma indução. Não é uma indução. Então quando diz que a carne é fraca, é porque eu estou numa carne, viu? Se a carne é fraca, o meu corpo de carne sendo fraco, o meu corpo de carne manda em mim. E é onde você trouxe o ego, sobrepujando o eu. Deu mais ou menos? Deu? Aí sim. Deu? Mais o quê? Olha aí, gente. Sobre a humildade. O fator humildade do espírito. O fator preponderante é humildade. O que é humildade? Um filósofo da antiguidade disse: sei que nada sei. Se ele sabe que nada sabe, sabe alguma coisa positiva, viu? Agora, quando eu afirmo que eu sei também alguma coisa, só que é negativa. Por que negativa? Porque se eu afirmo que eu sei, eu não preciso de Deus, viu? É o que Lúcifer fez. Chegou num patamar de evolução tamanha. Eu acredito que Lúcifer estudou na mesma escola que Jesus, talvez até ao mesmo tempo. Aí eu não posso afirmar, e é hipótese, não é? Então o que acontece? Jesus seguiu a lei. Lúcifer seguiu a lei de Lúcifer. A lei. Jesus praticou a humildade, obedecendo o superior. E Lúcifer desobedeceu o superior, se fazendo igual ao superior. É por isso que a humanidade da Terra está perdida, viu? Vós tendes por pai ao diabo, viu? João 8,44. Agora é muito interessante isso aí, porque se a gente for pensar, vamos supor que Lúcifer se torne, passe pela situação de Cristo um dia. Quem será mais valioso? Lúcifer, já experimentando o lado bom, ou o próprio Jesus que só seguiu o correto? Veja bem, meu filho. Pode abrir? Claro. Veja bem, meu filho. Eu chegarei no mesmo lugar que todos vão chegar. Agora, se eu fui uma criatura que deu voltas, eu vou precisar de um médico ou de um guia para me mostrar a estrada certa. Agora, se eu não dei voltas, quem não deu voltas
vai ter que ver o meu sofrimento sem passar por ele. Mas vendo o meu sofrimento e me amando, porque nós temos que nos amar, ele vai sofrer teoricamente. Então o cabedal intelectual do próprio espírito dele vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Porque um escolheu passar sentindo a pele e o outro só observar. Um escolheu ser doente e o outro escolheu ser médico. Um médico espiritualizado sofre tendo que curar um corpo doente. E esse médico espiritualizado, se curar, ele vai sorrir de alegria, humilde, entendeu? Agora, se ele não conseguir curar, ele vai chorar. Se ele chorar, não precisa pegar uma lágrima, mas se ele chorar por dentro, esse é humilde, entendeu? Na terra, eu estou na terra para aprender. Mas como eu sou rebelde, é preferível eu errar do que eu acertar. Porque se eu errar, eu tenho chance de me corrigir. Se eu acertar, eu acho que eu sei, viu? E quem acha que sabe é orgulhoso, viu? Então apenas na terra que errar seria mais interessante aos olhos de Deus do que o acerto. Exatamente. Apenas na terra. Apenas na terra. Não no processo evolutivo. Não no processo evolutivo. Porque o certo é, obedecendo à lei, é levado para junto de criaturas que já sabem. Se vocês analisarem com muita calma aqui na Terra, quem está aprendendo faz devagarinho, demora uma eternidade, mas fica com uma qualidade X. Quem já sabe, fica convencido, faz rápido, mas a qualidade deixa a desejar. Ou deu certo ou não deu certo. Experiência. Deu bem? Deu bem? Então, nós, em ambos os casos, estamos errados, deu? E é isso que está faltando a nós, humanidade, sabermos, tá? Certo? É isso que está faltando. Então, quem é vaidoso ou não é humilde, é porque se considera tanto quanto um Deus, deu? Serei de fato um Deus quando eu esconder o meu potencial dos demais para não ofendê-los. Aí eu seria um Deus, entendeu? Você lembra que eu falei agora há pouco? Manda uma informação dessa para aquele companheiro, que ele vai poder aumentar o subsídio dele, mais opções para ele analisar. Ele vai ter mais informações. E eu acrescentei, ele não deve, não precisa pôr meu nome no meio. Entendeu bem? Por quê? Porque o que eu falo não é a verdade. Mas se eu sei que não é a verdade, alguém que está me intuindo sabe que pode me intuir muito mais, deu? Com certeza. Deu aí? Deu, com certeza. É isso aí. As considerações finais. Sim? Bem.